Existe um tipo de silêncio que machuca mais do que qualquer grito. É o silêncio de quem foi humilhada na frente de dezenas de pessoas e escolheu não responder. Não por fraqueza, mas porque sabia que a resposta viria no momento certo. Meu nome é Marlene Figueiredo Brandão. Tenho 67 anos. E essa história que vou contar mudou completamente a minha vida. A vida do meu filho, da minha nora e, principalmente, a forma como eu me enxergo. Eu sei que muita gente diz que, mulher na minha idade, deveria aceitar as coisas como são, que deveria agradecer por ter saúde, por ter um teto, por ter família por perto. Mas essas pessoas nunca sentiram o que é passar quase 3 décadas sendo tratada como um móvel velho na casa do próprio filho. Nunca sentiram o gosto amargo de ser excluída de festas, de aniversários, de momentos que deveriam ser de alegria. Deixa eu te contar o que aconteceu naquela tarde de novembro em Belo Horizonte. Era a formatura do meu neto Pedro Henrique. Ele estava se formando em medicina, numa das universidades mais respeitadas do país. 6 anos de estudos intensos, de noites sem dormir, de dedicação absoluta. E eu, a avó coruja que sempre fui, não perderia aquele momento por nada. Acordei às 5 da manhã naquele dia. Tomei um banho demorado, lavei meu cabelo com aquele shampoo especial que guardo para ocasiões importantes e passei quase 1 hora me arrumando. Escolhi meu melhor vestido, um azul marinho elegante, de tecido encorpado, que eu havia comprado 2 anos antes para o casamento de uma amiga. Era discreto, bonito, apropriado para uma senhora da minha idade. Completei o visual com o colar de pérolas que havia sido da minha mãe. Ela me deu esse colar no dia do meu casamento, há mais de 40 anos. Disse que as pérolas representavam as lágrimas de alegria que uma mulher derrama ao longo da vida. Eu não sabia, naquela época, quantas lágrimas ainda estavam por vir. Me olhei no espelho do meu apartamento e, pela primeira vez em muito tempo, gostei do que vi. Uma mulher madura, com cabelos brancos que eu parei de pintar há 5 anos, com rugas que contam histórias, mas com uma dignidade que ninguém poderia tirar de mim. Cheguei à universidade por volta das 2 da tarde. O campus estava movimentado, com famílias inteiras chegando carregadas de flores, balões e cartazes. Havia uma energia de celebração no ar que me contagiou. Eu estava genuinamente feliz por Pedro Henrique. O auditório principal era imenso. Cabiam mais de 1000 pessoas ali, e quase todas as cadeiras já estavam ocupadas. Procurei um lugar discreto na última fileira, como sempre fazia nos eventos da família. Não porque quisesse ficar escondida, mas porque aprendi ao longo dos anos que esse era o lugar que me restava. Foi quando ouvi a voz dela, Vanessa, minha nora há 28 anos. A mulher que entrou na vida do meu filho com um sorriso ensaiado e foi, aos poucos, me empurrando para as margens da minha própria família. Ela atravessava o saguão de entrada como se fosse dona do lugar. E, de certa forma, ela sempre agiu assim, com aquela postura de quem nasceu para ser vista, para ser admirada, para ser o centro das atenções. Vestia um conjunto de grife que provavelmente custava mais do que eu gasto em 6 meses. Saltos altíssimos, cabelo impecável, maquiagem perfeita. Ao lado dela vinha meu filho Rodrigo, carregando sacolas de presentes, e atrás, minha neta Beatriz, de 15 anos, olhando para o celular como adolescentes fazem. Vanessa me viu antes que eu pudesse desviar. Nossos olhares se cruzaram por um segundo, e eu vi naquele olhar algo que conhecia bem demais: o desprezo. Aquele desprezo silencioso que ela cultivava há quase 3 décadas. Ela veio em minha direção. Por um momento, pensei que talvez fosse me cumprimentar normalmente, como pessoas civilizadas fazem. Talvez aquele dia especial a fizesse agir diferente. Eu estava errada. Vanessa parou na minha frente, me olhou de cima a baixo, como quem examina uma peça defeituosa numa loja de antiguidades, e então disse, em voz alta o suficiente para que pelo menos 15 pessoas ao redor escutassem: "A senhora não tem vergonha de vir vestida assim na formatura do meu filho?" O mundo parou. Eu senti como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada no meu rosto. As pessoas ao redor se viraram para olhar. Vi expressões de choque, de constrangimento, de curiosidade mórbida. Uma senhora ao meu lado levou a mão à boca. Um casal jovem trocou olhares desconfortáveis. E Rodrigo, meu filho, o menino que eu criei,
que eu alimentei, que eu consolei em noites de febre e pesadelos. Ele estava ali, a menos de 2 metros de mim, e não disse uma palavra. Apenas abaixou os olhos e fingiu estar ocupado arrumando as sacolas. Beatriz, minha neta, pareceu desconfortável. Vi que ela queria dizer algo, mas um olhar rápido de Vanessa a fez calar. O silêncio durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Eu senti meu rosto queimar. Não de vergonha, de algo diferente. Uma mistura de raiva contida e uma clareza estranha que tomou conta de mim. Olhei para Vanessa. Olhei para aqueles olhos frios que me julgavam há 28 anos. E pela primeira vez, eu não senti vontade de chorar ou de me justificar. Senti uma calma que me surpreendeu. Eu poderia ter respondido. Poderia ter dito que meu vestido era limpo, elegante e adequado. Poderia ter perguntado quem ela pensava que era para me humilhar daquela forma. Poderia ter causado uma cena que daria o que falar por meses. Mas não fiz nada disso. Apenas sorri levemente. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. E disse com a voz mais serena que consegui: "Com licença." Dei meia volta e caminhei em direção ao auditório. Senti os olhares me acompanhando. Ouvi cochichos às minhas costas. Mas mantive a cabeça erguida, os passos firmes, a postura intacta. Encontrei uma cadeira na última fileira, no canto mais afastado do auditório. Sentei sozinha, como a invisível que Vanessa sempre achou que eu fosse. As pessoas foram entrando, ocupando seus lugares. Vi Vanessa, Rodrigo e Beatriz sentarem na segunda fileira, nos lugares reservados para a família dos formandos, lugares que deveriam incluir a avó, mas que, como sempre, não me incluíam. Enquanto esperava a cerimônia começar, deixei minha mente vagar. Pensei em como havia chegado até ali. Pensei nos 67 anos da minha vida, nas escolhas que fiz, nos caminhos que percorri. Pensei em Ernesto, meu primeiro marido, que partiu cedo demais. Pensei em Joaquim, meu segundo marido, pai de Rodrigo. Pensei em todas as vezes que engoli desaforos, que abaixei a cabeça, que fingi que estava tudo bem. E pensei no segredo que eu carregava há 18 anos, o segredo que ninguém naquela família conhecia. O segredo que, em menos de 2 horas, mudaria tudo. O auditório foi se enchendo. Famílias inteiras ocupavam fileiras, conversando animadamente, tirando fotos, celebrando. Era um dia de alegria, de conquista, de orgulho. E eu estava ali, no fundo, sozinha, invisível como sempre. Às 3 horas em ponto, as luzes diminuíram e o reitor subiu ao palco. Era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, postura imponente. Ele pegou o microfone e começou seu discurso de abertura. Falou sobre a turma de formandos, sobre os desafios que haviam enfrentado, sobre o futuro brilhante que os aguardava. Falou sobre a missão da medicina, sobre a responsabilidade de cuidar de vidas humanas, sobre a honra de pertencer àquela profissão. Eu ouvia tudo com atenção, mas meu coração estava acelerado, porque eu sabia o que viria a seguir. Eu havia recebido o convite 3 semanas antes. Havia pensado muito, hesitado, quase recusado, mas depois da humilhação de hoje, depois de ver meu filho calar diante do desrespeito da própria esposa, eu tinha certeza de que havia tomado a decisão certa. O reitor fez uma pausa dramática. Olhou para a plateia e sorriu. Antes de iniciarmos a entrega dos diplomas, ele disse: "Gostaria de fazer uma homenagem muito especial. Uma homenagem que deveria ter sido feita há muitos anos, mas que, por desejo da própria homenageada, permaneceu em segredo até hoje." Vi Vanessa se ajeitando na cadeira, curiosa. Rodrigo olhou para os lados, tentando entender do que se tratava. Há 18 anos, o reitor continuou. Esta universidade recebeu uma doação que transformou completamente nosso programa de medicina. Uma doação anônima que criou o programa de apoio a novos médicos, permitindo que jovens de famílias sem recursos pudessem realizar o sonho de estudar medicina. O auditório estava em silêncio absoluto. Todos queriam saber quem era o benfeitor misterioso. Ao longo desses 18 anos, essa pessoa financiou mais de 200 bolsas de estudo integrais. Ela pagou pela construção do nosso Centro de Pesquisas Avançadas. Ela financiou a reforma do hospital universitário. Ela comprou equipamentos que salvam vidas todos os dias e fez tudo isso sem nunca pedir nada em troca,
sem nunca querer reconhecimento, sem nunca revelar sua identidade. Eu respirei fundo. Minhas mãos tremiam levemente. Mas hoje, o reitor disse, sua voz ganhando emoção, depois de 18 anos de anonimato, essa benfeitora aceitou nosso convite para ser homenageada publicamente. E eu tenho a honra de revelar que um dos formandos desta turma foi beneficiário direto de sua generosidade. Vi Vanessa arregalar os olhos. Rodrigo franziu a testa. Na plateia, murmúrios começaram a se espalhar. Senhoras e senhores, o reitor disse, abrindo um sorriso largo, por favor, uma salva de palmas para a senhora Marlene Figueiredo Brandão. O silêncio durou exatamente 2 segundos. 2 segundos em que vi o rosto de Vanessa se transformar em câmera lenta. A expressão de curiosidade dando lugar à confusão. A confusão dando lugar ao choque. O choque dando lugar ao puro desespero. A taça de champanhe que ela segurava, não sei de onde havia tirado, escapou de seus dedos e se espatifou no chão de mármore. O barulho do vidro quebrando ecoou pelo auditório, mas ninguém prestou atenção, porque todos os olhares estavam em mim. Eu me levantei lentamente. Senti minhas pernas tremerem, mas me obriguei a manter a compostura. Comecei a caminhar pelo corredor central, passando pelas fileiras de cadeiras, sentindo centenas de olhos me acompanhando. O mesmo vestido azul marinho que havia sido motivo de zombaria 20 minutos antes, agora parecia brilhar sob as luzes do auditório. O colar de pérolas da minha mãe refletia cada holofote enquanto eu caminhava em direção ao palco. Passei pela fileira onde Vanessa estava sentada. Não olhei para ela. Não precisava. Eu podia sentir o desespero emanando dela como ondas de calor. Subi os degraus do palco com cuidado. O reitor me recebeu com um abraço caloroso e me entregou uma placa de reconhecimento. A plateia aplaudia de pé. E eu, Marlene Figueiredo Brandão, a mulher invisível, a avó que foi mandada sentar no fundo do auditório, estava finalmente exatamente onde deveria estar. No centro do palco, sob os holofotes, sendo vista. Olhei para baixo e vi os cacos da taça de champanhe espalhados pelo chão de mármore, perto dos pés de Vanessa. Ela não se movia. Parecia uma estátua de cera, congelada no tempo, incapaz de processar o que estava acontecendo. Rodrigo, ao lado dela, tinha a boca entreaberta, os olhos arregalados, como se estivesse vendo um fantasma do passado ressurgir para cobrar uma dívida antiga. O reitor me perguntou se eu gostaria de dizer algumas palavras. Peguei o microfone com as mãos ainda trêmulas, mas com a voz firme. Respirei fundo, sentindo o peso daquele momento. 18 anos de silêncio. 28 anos de humilhações. 67 anos de uma vida inteira. Tudo convergindo para aquele instante. Olhei para a plateia. Encontrei os olhos de Vanessa, que estava branca como papel. Encontrei os olhos de Rodrigo, que parecia ter visto um fantasma. E encontrei os olhos de Pedro Henrique, meu neto, que estava na área reservada aos formandos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não sabia, ninguém sabia, que a bolsa que ele recebeu há 6 anos, a bolsa que permitiu que ele estudasse medicina, tinha vindo de mim. Que cada centavo daquela formação, cada livro, cada equipamento de laboratório, cada hora de estudo naquela universidade havia sido possível por causa da avó que sua mãe desprezava. A ironia era tão perfeita que chegava a doer. A mulher que minutos antes havia me humilhado por causa do meu vestido estava sentada numa cerimônia que eu havia financiado, celebrando uma formatura que eu havia pago, sem ter a menor ideia de que devia tudo aquilo à pessoa que ela considerava indigna de estar ali. E agora, finalmente, todos saberiam. Cada pessoa naquele auditório, cada familiar, cada amigo, cada conhecido. Todos saberiam que a senhora de vestido azul marinho, a avó que foi mandada sentar no fundo, era na verdade a mulher que havia transformado centenas de vidas nos últimos 18 anos. Segurei o microfone com força, sentindo que aquele era o momento mais importante da minha vida. Não por orgulho, não por vaidade, mas porque, depois de tantos anos sendo invisível, eu finalmente havia escolhido ser vista. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que eu diria a seguir. Mas antes de contar o que eu disse naquele palco,
Preciso voltar no tempo. Preciso que você entenda quem eu era antes de me tornar a avó invisível que sentava no fundo das festas de família. Preciso que você conheça a Marlene de verdade. Eu nasci em 1958, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais chamada São Domingos do Prata. Meu pai era marceneiro, fazia móveis sob encomenda para as famílias da região. Minha mãe era costureira, passava os dias curvada sobre a máquina de costura, transformando tecidos simples em vestidos de festa para as moças da cidade. Éramos pobres, mas nunca passamos fome. Meu pai dizia que pobreza não era vergonha. Vergonha era não ter dignidade. E dignidade, na nossa casa, era o que não faltava. Eu era a mais velha de 4 irmãos. Desde pequena, aprendi que precisava ajudar. Aos 8 anos, já sabia cozinhar arroz e feijão. Aos 10, lavava roupa no tanque do quintal. Aos 12, ajudava minha mãe com as costuras mais simples, pregando botões e fazendo bainhas. Mas meu sonho era outro. Eu queria estudar. Queria ser professora. Passava horas na biblioteca da escola, devorando livros emprestados, imaginando um futuro onde eu pudesse ensinar outras crianças a ler e escrever. Meu pai apoiava esse sonho. Ele dizia que educação era a única herança que ninguém podia tirar de uma pessoa. Mas a realidade era cruel. Quando terminei o colegial, aos 17 anos, não havia dinheiro para me manter numa faculdade. As universidades públicas ficavam longe, em Belo Horizonte, e minha família não tinha condições de pagar hospedagem, alimentação, transporte. Então eu fiz o que milhares de moças da minha geração fizeram. Engoli o sonho e fui trabalhar. Comecei como balconista numa loja de tecidos no centro da cidade. Ganhava pouco, mas juntava cada centavo. Depois fui trabalhar como auxiliar numa escola particular, ajudando as professoras com tarefas administrativas. Era o mais perto que consegui chegar do meu sonho de lecionar. Foi nessa escola que conheci Ernesto. Ele tinha 28 anos, era dono de uma pequena metalúrgica que havia herdado do pai e tinha ido à escola matricular o sobrinho. Eu estava na secretaria quando ele entrou. Lembro até hoje do sorriso dele, um sorriso aberto e sincero que iluminou a sala inteira. Ernesto não era bonito no sentido tradicional. Tinha o rosto marcado pelo sol, as mãos calejadas de trabalho e usava roupas simples que não combinavam com a posição de empresário. Mas havia algo nele que me atraiu imediatamente. Uma bondade genuína que transparecia em cada gesto. Ele voltou à escola no dia seguinte. Disse que tinha esquecido de perguntar sobre o horário das aulas. Mas eu percebi que ele estava me olhando mais do que olhava para os papéis. Na terceira vez que apareceu, com uma desculpa ainda mais esfarrapada, eu não aguentei e perguntei: "O senhor vai continuar inventando motivos para vir aqui ou vai me convidar para tomar um café de uma vez?" Ele riu. Um riso solto, sem constrangimento, e disse: "Pensei que nunca ia perguntar." Nosso namoro durou 2 anos. Ernesto era diferente de todos os homens que eu conhecia. Ele me tratava como igual, pedia minha opinião sobre os negócios, me incentivava a continuar estudando. Quando descobriu que meu sonho era ser professora, ele disse uma frase que carrego até hoje: "Marlene, um dia você vai poder ajudar outras pessoas a estudar, já que não teve essa chance." Eu prometo. Nos casamos em 1980, quando eu tinha 22 anos. A cerimônia foi simples, na igrejinha de São Domingos do Prata. Minha mãe fez meu vestido de noiva, todo em renda branca, e me deu o colar de pérolas que havia sido da minha avó. Disse que as pérolas representavam as lágrimas de alegria que uma mulher derrama ao longo da vida. Os primeiros anos de casamento foram os mais felizes da minha vida. Ernesto trabalhava duro na metalúrgica, e eu o ajudava com a administração, cuidando das contas, organizando os pedidos, negociando com fornecedores. Não tínhamos muito, mas tínhamos um ao outro. A metalúrgica foi crescendo aos poucos. Ernesto tinha visão de negócios e uma ética de trabalho inabalável. Ele reinvestia cada centavo de lucro, comprava máquinas novas, contratava funcionários qualificados. Em 5 anos, a pequena oficina havia se transformado numa fábrica de médio porte. Em 10 anos, éramos um dos maiores fornecedores de peças automotivas do estado. Mas Ernesto nunca mudou. Continuava usando as mesmas camisas de algodão, almoçando no refeitório com os funcionários, chegando cedo
e saindo tarde. Ele dizia que dinheiro não muda quem você é por dentro, apenas revela o que já estava lá. Eu também não mudei. Continuei vivendo de forma simples, sem ostentação. Compramos uma casa maior, mais confortável, mas nada extravagante. Eu ainda cozinhava, ainda cuidava da casa, ainda fazia questão de manter os pés no chão. Não tivemos filhos. Tentamos durante anos, mas não aconteceu. Os médicos não encontraram explicação. Disseram que às vezes a natureza simplesmente decide assim. Foi uma dor silenciosa que carregamos juntos, sem nunca deixar que ela nos afastasse. Ernesto dizia que nosso legado seria outro, que ajudaríamos outras pessoas, outras famílias, outras crianças. E ele cumpriu essa promessa de todas as formas que pôde. Financiou reformas na escola onde nos conhecemos, doou equipamentos para o hospital da cidade, criou um fundo para ajudar funcionários com dificuldades. Em 1992, quando eu tinha 34 anos, Ernesto começou a sentir dores no peito. Ele ignorou no início, disse que era apenas cansaço. Mas eu insisti para que fosse ao médico. O diagnóstico foi devastador. Uma condição cardíaca grave, que já estava avançada. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Acompanhei Ernesto em cada consulta, cada exame, cada internação. Vi o homem forte e cheio de vida definhar aos poucos, mas nunca perder o sorriso. Mesmo nos piores dias, ele segurava minha mão e dizia: "Não fica triste, Marlene. Eu tive a melhor vida que um homem poderia ter, porque tive você." Ernesto partiu numa manhã de setembro, enquanto dormia. Eu estava ao lado dele, segurando sua mão, como fazia todas as noites. Quando percebi que ele havia ido, não chorei. Fiquei ali, em silêncio, sentindo o calor do corpo dele se dissipar aos poucos. Só chorei depois, quando os funcionários da funerária vieram buscá-lo. Chorei por 3 dias seguidos, até não ter mais lágrimas. Ele me deixou tudo: a empresa, os imóveis, os investimentos, as economias. Mas mais do que isso, ele me deixou uma carta. Uma carta que li sozinha, no escritório dele, uma semana depois do enterro. Nessa carta, Ernesto pedia que eu vendesse a empresa. Disse que eu não precisava carregar aquele peso sozinha, que merecia viver em paz. Pediu que eu usasse o dinheiro para realizar o sonho que ele me prometeu no início do nosso namoro: ajudar outras pessoas a estudar. "Você não pôde ser professora", ele escreveu, "mas pode ser a razão pela qual centenas de jovens terão a chance que você não teve. Faça isso por mim, Marlene. Faça isso por nós." Eu segui o pedido dele. Vendi a empresa por um valor que até hoje me assusta quando penso. Era mais dinheiro do que eu jamais imaginei que existisse. Mais do que qualquer pessoa simples como eu saberia o que fazer. Mas eu sabia exatamente o que fazer. Mudei para Belo Horizonte, comprei um apartamento modesto no centro da cidade e comecei a viver de forma ainda mais simples do que antes. Ninguém que me visse na rua imaginaria que eu tinha aquela fortuna. E era exatamente isso que eu queria, porque eu havia tomado uma decisão que pode parecer estranha, mas que fazia todo sentido para mim. Eu viveria como se não tivesse dinheiro. Usaria roupas simples, moraria de forma discreta, não ostentaria nada. E faria isso por uma razão muito específica. Eu queria descobrir quem me amava de verdade. A vida me ensinou que dinheiro atrai pessoas pelos motivos errados. Eu havia visto isso acontecer com conhecidos de Ernesto, empresários que descobriram tarde demais que os amigos e parentes só estavam por perto por interesse. Eu não queria isso para mim. Queria que as pessoas que se aproximassem de mim me vissem como Marlene, a mulher simples do interior, não como a viúva rica. Durante 3 anos, vivi assim. Fiz amizades genuínas, conheci pessoas que gostavam de mim pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Foi uma época de reconstrução, de autodescoberta, de cura. E então conheci Joaquim. Ele era viúvo, tinha um filho de 15 anos chamado Rodrigo e trabalhava como gerente numa loja de materiais de construção. Nos conhecemos numa feira de artesanato. Ele estava comprando um presente para o filho. Era um homem bonito, de sorriso fácil, que me fez rir pela primeira vez desde a partida de Ernesto. O namoro foi rápido. Joaquim era carinhoso, atencioso, presente. Rodrigo, o filho dele, era um adolescente tímido que claramente sentia falta de uma figura materna.
A mãe dele havia partido quando ele tinha apenas 7 anos, vítima de uma condição respiratória grave. Eu me apaixonei pelos dois. Pelo homem gentil que me fazia companhia e pelo menino carente que precisava de amor. Quando Joaquim me pediu em casamento, 6 meses depois de nos conhecermos, eu disse sim sem hesitar. Nos casamos em 1995. Eu tinha 37 anos, Joaquim tinha 42 e Rodrigo tinha 16. Nos mudamos para uma casa que eu comprei num bairro de classe média. Nada muito luxuoso, mas confortável o suficiente para criar uma família. Rodrigo me aceitou aos poucos. No início era arredio, desconfiado, mas com o tempo foi se abrindo. Eu ajudava com os deveres de escola, preparava os pratos favoritos dele, assistia aos jogos de futebol que ele tanto amava. Nunca tentei substituir a mãe dele, mas fui conquistando um lugar no coração daquele menino. O que eu não sabia era que Joaquim tinha dívidas, muitas dívidas, e que ele havia se aproximado de mim, pelo menos em parte, porque suspeitava que eu tinha mais recursos do que demonstrava. Descobri isso aos poucos, nos anos seguintes. Ele começou a pressionar para que eu investisse em negócios duvidosos, para que emprestasse dinheiro a amigos dele que nunca pagavam, para que bancasse um estilo de vida que não combinava com o salário de gerente que ele tinha. Eu ajudei no que pude, mas nunca revelei a extensão real do que eu tinha. Algo dentro de mim, uma intuição que talvez viesse de Ernesto me protegendo lá de cima, dizia para ter cuidado, para não entregar tudo, para guardar uma reserva que ninguém conhecesse. Joaquim partiu em 2003, num acidente de trabalho. Uma estrutura metálica desabou sobre ele numa obra que estava visitando. Ele tinha 50 anos. Rodrigo, nessa época, já estava casado há 2 anos com Vanessa. E eles já tinham um filho pequeno, meu neto Pedro Henrique, que na época tinha apenas 2 anos. Mas deixa eu voltar um pouco, para você entender como Vanessa entrou na nossa vida. Rodrigo conheceu Vanessa em 1999, no último ano da faculdade. Ela era secretária do diretor do curso, uma moça bonita, de família tradicional de Belo Horizonte, que sabia exatamente como conquistar um homem. Rodrigo se apaixonou perdidamente. Em menos de 1 ano, estavam noivos. E no ano 2000, se casaram numa cerimônia que eu paguei em segredo, através de um primo distante que fingiu dar o dinheiro como presente. Ninguém soube que fui eu. Vanessa planejou tudo como se fosse mérito da família dela, e eu assisti calada, porque o sorriso de Rodrigo no altar valia mais do que qualquer reconhecimento. Pedro Henrique nasceu em 2001. Beatriz, minha neta caçula, veio 9 anos depois, em 2010. No dia em que conheci Vanessa, ainda durante o noivado, senti um arrepio na espinha. Ela me olhou de cima a baixo com aquele olhar que reconheço até hoje. O olhar de quem avalia, de quem julga, de quem decide se você é digna ou não da atenção dela. Para Vanessa, eu era apenas a madrasta pobre do noivo. Uma mulher simples, sem importância, que poderia ser facilmente descartada quando não fosse mais útil. Ela não fazia ideia de quem eu era de verdade. Não sabia da fortuna que Ernesto havia me deixado. Não sabia dos investimentos que eu mantinha em silêncio. Não sabia que o apartamento no centro da cidade, que eu guardava como refúgio secreto, valia mais do que a casa onde ela sonhava morar. E eu decidi que continuaria assim, que ela nunca saberia, que eu observaria em silêncio, esperando para ver que tipo de pessoa ela realmente era. Esperando para descobrir se ela amava meu enteado de verdade, ou se estava apenas buscando uma vida confortável às custas de uma família que ela mal conhecia. O que eu vi, nos 25 anos seguintes, foi muito pior do que eu imaginava. Foi uma lição dolorosa sobre como algumas pessoas podem destruir famílias inteiras com sorrisos falsos e palavras calculadas. E foi também a preparação silenciosa para o momento em que eu finalmente decidiria revelar a verdade. O microfone pesava na minha mão como se fosse feito de chumbo. 1.200 pessoas me olhavam em silêncio absoluto. E eu, a mulher que passou 25 anos sendo tratada como invisível, finalmente tinha a chance de ser ouvida. Respirei fundo. Olhei para a plateia. Encontrei os olhos de Vanessa, que estava branca como papel, com os cacos da taça de champanhe ainda espalhados aos seus pés. Encontrei os olhos de Rodrigo,
meu enteado, que parecia ter levado um soco no estômago. E encontrei os olhos de Pedro Henrique, meu neto, sentado entre os formandos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não sabia. Até aquele momento, ele não fazia ideia de que a bolsa que recebeu há 6 anos, a bolsa que permitiu que ele cursasse medicina numa das melhores universidades do país, tinha vindo de mim, da avó que a mãe dele desprezava. Segurei o microfone com mais firmeza e comecei a falar. Quando eu era jovem, disse, sentindo minha voz ecoar pelo auditório, eu sonhava em ser professora, mas minha família não tinha condições de me manter numa faculdade. Trabalhei a vida inteira carregando esse sonho guardado, achando que ele nunca se realizaria. Fiz uma pausa. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir minha própria respiração, mas a vida me deu outra oportunidade. Me deu a chance de ajudar outros jovens a realizarem os sonhos deles. E durante 18 anos eu fiz isso em silêncio. Não por modéstia, mas porque eu queria descobrir quem me valorizava de verdade e quem só me enxergava pelo que eu parecia ter. Olhei diretamente para Vanessa. Ela desviou o olhar. Hoje, posso dizer que encontrei minha resposta. O murmúrio na plateia foi imediato. Pessoas se entreolhavam, tentando entender o que aquelas palavras significavam. Um dos formandos desta turma recebeu bolsa integral deste programa. Ele não sabia que era eu quem financiava. A família dele não sabia que a faculdade de medicina que ele cursou foi paga por mim. Respirei fundo antes de continuar. Esse formando é meu neto, Pedro Henrique. O auditório explodiu em murmúrios. Vi pessoas se levantando para olhar, tentando identificar quem era Pedro Henrique entre os formandos. Vi Vanessa cobrir o rosto com as mãos. Vi Rodrigo se encolher na cadeira como se quisesse desaparecer. E vi Pedro Henrique se levantar lentamente, com os olhos vermelhos, olhando para mim como se me visse pela primeira vez. Pedro, eu disse sentindo minha voz embargar, eu sempre estive aqui. Mesmo quando não me deixavam estar presente, eu estava cuidando de você. Porque é isso que o amor faz. Ele não precisa de plateia, não precisa de reconhecimento. Ele só precisa existir. Desci do palco sob uma ovação que durou quase 2 minutos. Não voltei para a última fileira. Sentei na cadeira reservada ao lado do reitor, na frente do auditório, no lugar de honra, onde eu deveria ter estado desde o início. Mas enquanto a cerimônia continuava, minha mente viajou no tempo. Voltou para os 25 anos que me trouxeram até aquele momento. 25 anos de humilhações silenciosas, de exclusões calculadas, de uma guerra fria que Vanessa travou contra mim sem que ninguém percebesse. Tudo começou logo depois do casamento dela com Rodrigo, no ano 2000. No início, Vanessa era educada comigo. Uma educação fria, distante, mas ainda assim, educação. Ela me cumprimentava nas reuniões de família, aceitava os presentes que eu levava, sorria para as fotos. Mas eu percebia os olhares que ela trocava com as amigas quando achava que eu não estava vendo. Olhares de desdém, de superioridade, como se eu fosse uma mancha que ela precisava tolerar. Quando Pedro Henrique nasceu, em 2001, eu achei que as coisas poderiam melhorar. Finalmente eu seria avó. Finalmente teria um netinho para mimar, para cuidar, para amar. Fui ao hospital no dia do nascimento, levando flores e um enxoval completo que havia comprado com todo carinho. Vanessa me recebeu com um sorriso gelado. Deixou que eu segurasse o bebê por exatamente 3 minutos, cronometrados, antes de dizer que ele precisava descansar. Quando ofereci para ajudar nos primeiros dias, ela disse que a mãe dela já estava cuidando de tudo, que não precisava de mais ninguém. A mãe dela, Dona Sônia, uma mulher que me olhava como se eu fosse a empregada da casa. Nos almoços de domingo, ela sentava na cabeceira da mesa, dando ordens, organizando tudo, enquanto eu ficava num canto, segurando um prato que ninguém me oferecia. Rodrigo não percebia nada. Ou fingia não perceber. Quando eu tentava conversar com ele sobre a forma como Vanessa me tratava, ele dizia que eu estava exagerando, que era coisa da minha cabeça. Que Vanessa era assim mesmo, meio fechada, mas que gostava de mim. Com o tempo, fui sendo empurrada para as margens. Não era convidada para os aniversários de Pedro Henrique. Quando aparecia de surpresa, Vanessa sempre tinha uma desculpa para me mandar embora cedo. O menino está cansado. Temos compromisso. A casa está uma bagunça. Eu engolia cada desculpa como se fosse verdade.
porque era mais fácil acreditar nas mentiras do que enfrentar a realidade de que minha nora me odiava. O pior momento aconteceu no Natal de 2005. Eu havia preparado presentes para todos, embrulhado com papel especial, escolhido com cuidado ao longo de meses. Cheguei à casa de Rodrigo com as sacolas cheias, animada para passar a noite com a família. Vanessa abriu a porta com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. Disse que estava tudo lindo, que eu não precisava ter se dado ao trabalho. E então, quando achava que eu não estava ouvindo, comentou com a mãe dela na cozinha. Coitada, fica comprando essas coisas de camelô achando que a gente vai usar. Minhas mãos tremeram. Os presentes que eu havia escolhido com tanto carinho, economizando durante meses, foram reduzidos a coisas de camelô em uma frase. Naquela noite, fingi que estava com dor de cabeça e fui embora antes da meia-noite. Chorei o caminho inteiro até meu apartamento. Mas eu nunca disse nada para Rodrigo. Nunca reclamei, nunca confrontei, nunca exigi respeito, porque eu tinha medo de perdê-lo. Medo de que, se eu o obrigasse a escolher entre mim e Vanessa, ele escolhesse ela. Os anos foram passando e a situação só piorava. Vanessa desenvolveu uma habilidade impressionante de me humilhar sem que ninguém percebesse. Comentários sutis sobre minha roupa. Perguntas maldosas sobre minha saúde. Insinuações de que eu estava ficando velha demais para certas coisas. Quando Beatriz nasceu, em 2010, eu nem fui avisada. Soube 3 dias depois, por uma foto que Vanessa postou nas redes sociais. Nossa princesa chegou, dizia a legenda. Havia fotos da família inteira no hospital, da mãe de Vanessa segurando o bebê, das amigas dela visitando, de todo mundo, menos de mim. Liguei para Rodrigo perguntando por que não me avisaram. Ele gaguejou, disse que tinha sido tudo muito corrido, que Vanessa estava exausta, que eles iam me chamar para conhecer a bebê assim que as coisas se acalmassem. Eu esperei 1 semana, 2 semanas, 1 mês. O convite nunca veio. Quando finalmente apareci na casa deles, sem avisar, Vanessa me recebeu com aquela expressão de incômodo que eu conhecia tão bem. Deixou que eu visse Beatriz por alguns minutos, sempre vigiando, sempre controlando, e depois disse que a bebê precisava dormir. Fui embora sentindo que havia sido expulsa da vida dos meus próprios netos. Foi nessa época que tomei uma decisão. Se eu não podia estar presente fisicamente na vida deles, estaria de outra forma. Uma forma que ninguém conheceria. Uma forma que faria diferença mesmo que eu nunca recebesse crédito. Em 2007, procurei a reitoria da Universidade Federal. Apresentei meu projeto, um fundo de bolsas de estudo para jovens de baixa renda que quisessem cursar medicina. Doei uma quantia significativa e pedi apenas uma coisa em troca: anonimato absoluto. Durante os anos seguintes, continuei doando. Financiei a construção do centro de pesquisas, a reforma do hospital universitário, a compra de equipamentos modernos. Cada vez que via uma reportagem sobre a universidade, sobre os avanços nas pesquisas médicas, sobre os jovens que estavam se formando graças às bolsas, eu sorria sozinha no meu apartamento. Era minha forma de realizar o sonho que Ernesto me prometeu. Era minha forma de ser professora, mesmo sem nunca ter pisado numa sala de aula. Quando Pedro Henrique fez 18 anos e disse que queria cursar medicina, meu coração disparou. Ele era um menino brilhante, dedicado, mas eu sabia que Rodrigo e Vanessa não tinham condições de pagar uma faculdade particular, e a concorrência na federal era brutal. Acompanhei tudo de longe. Soube quando ele prestou vestibular, soube quando ficou na lista de espera, soube quando começou a perder as esperanças. E então, em silêncio, fiz uma ligação para a reitoria. Não pedi tratamento especial. Não pedi que burlassem regras. Apenas perguntei se havia alguma bolsa disponível no programa que eu havia criado. Havia. E Pedro Henrique foi contemplado. Vanessa comemorou como se fosse mérito dela. Postou nas redes sociais que o filho havia conseguido por mérito próprio, que era a genética da família. Rodrigo concordava, orgulhoso. E eu fiquei calada, como sempre, sabendo que cada centavo daquela formação estava saindo do fundo que eu havia criado com o dinheiro de Ernesto. Durante os 6 anos de faculdade, acompanhei tudo de longe. Ia às formaturas de cada período escondida no fundo do auditório. Mandava presentes anônimos quando ele passava em provas difíceis.
Chorava sozinha toda vez que Vanessa postava fotos da família comemorando conquistas das quais eu era excluída. Mas eu nunca reclamei. Nunca exigi reconhecimento. Nunca disse a verdade. Até aquele dia. O dia em que Vanessa me humilhou na frente de dezenas de pessoas por causa do meu vestido. O dia em que meu próprio enteado ficou calado enquanto a esposa dele me destratava. O dia em que eu decidi que o silêncio havia durado tempo demais. A cerimônia continuou. Os formandos foram chamados um a um para receber seus diplomas. Quando chegou a vez de Pedro Henrique, ele não foi direto ao palco. Passou pela minha fileira, me abraçou com força na frente de todo mundo e disse no meu ouvido com a voz embargada: "Me perdoa, vó, me perdoa por tudo." Segurei o rosto dele entre minhas mãos, olhei nos olhos daquele menino que eu havia ajudado a se tornar médico e respondi: "Não tenho nada para perdoar, meu filho. Você sempre foi a razão de tudo isso." Ele subiu ao palco para receber o diploma. E eu, pela primeira vez em 25 anos, chorei de alegria na frente de todo mundo, sem vergonha, sem me esconder, sem pedir desculpas por existir. Porque naquele momento eu finalmente entendi uma coisa que havia esquecido há muito tempo. Eu não precisava da aprovação de Vanessa. Não precisava que Rodrigo me defendesse. Não precisava que ninguém validasse minha existência. O que eu precisava era me lembrar de quem eu era. A Marlene que sonhava em ser professora. A mulher que Ernesto amou. A avó que, mesmo invisível, nunca deixou de cuidar dos seus. A cerimônia terminou por volta das 6 da tarde. As famílias se dispersaram pelo campus, tirando fotos, comemorando, fazendo planos para o jantar de confraternização. E eu fiquei sentada na minha cadeira, observando tudo de longe, me preparando para o que viria a seguir, porque eu sabia que Vanessa viria me procurar. Sabia que ela tentaria se explicar, se justificar, fingir que nada daquilo tinha acontecido. E eu estava pronta para ela. Não com raiva, não com desejo de vingança, mas com a calma de quem finalmente havia encontrado sua própria voz. E quando vi Vanessa se aproximando, com os olhos vermelhos e a maquiagem borrada, eu soube que os próximos minutos definiriam o resto da minha vida. Vanessa veio em minha direção com passos hesitantes, como se estivesse caminhando sobre cacos de vidro. E, de certa forma, estava. Os cacos da taça de champanhe que ela deixou cair ainda brilhavam no chão de mármore, bem ao lado da cadeira onde ela estava sentada minutos antes. Eu a observei se aproximar sem me mover, sem desviar o olhar, sem demonstrar qualquer emoção. Por 25 anos, eu havia abaixado a cabeça toda vez que ela me destratava. Tinha engolido cada humilhação em silêncio, cada comentário maldoso, cada olhar de desprezo. Mas naquele dia, algo dentro de mim havia mudado para sempre. Ela parou a 2 metros de distância. A maquiagem estava borrada, os olhos vermelhos de tanto chorar. O vestido de grife que ela usava parecia ter perdido todo o brilho. Pela primeira vez desde que a conheci, Vanessa parecia pequena, frágil, assustada. Abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Tentou de novo, gaguejou. E então, com a voz embargada, conseguiu dizer: "Dona Marlene, eu não sabia. Eu juro que não sabia." Fiquei em silêncio. Deixei o peso daquelas palavras pairar no ar entre nós. "Se eu soubesse," ela continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, "eu nunca teria dito aquilo. Sobre o vestido, sobre a senhora. Eu não sabia quem a senhora era de verdade. E foi aí que eu entendi tudo." Vanessa não estava pedindo desculpas por ter me humilhado. Estava pedindo desculpas porque descobriu que eu tinha dinheiro. Se eu fosse realmente a velha pobre que ela sempre achou que eu era, ela não estaria ali, chorando, implorando perdão. Estaria rindo com as amigas, comentando sobre como a sogra ridícula apareceu mal vestida na formatura. A diferença entre o antes e o depois não era arrependimento, era medo. Medo de perder acesso à fortuna que ela acabou de descobrir que existia. Medo de ser excluída de uma herança que ela já devia estar calculando na cabeça. Medo das consequências sociais de ter humilhado publicamente a maior benfeitora da universidade onde o filho dela se formou. Respirei fundo antes de responder. "Vanessa," eu disse com a voz calma e firme, "você está me pedindo desculpas pelo que disse hoje
Ou por tudo que fez nos últimos 25 anos? Ela piscou confusa. Não esperava aquela pergunta. Porque se for só pelo que disse hoje, continuei, então sua desculpa não vale nada. Você me humilhou na frente de dezenas de pessoas porque achou que podia. Porque achou que eu era uma velha sem importância, que não tinha como se defender. O que mudou agora não foi seu arrependimento. Foi sua descoberta de que você estava errada sobre quem eu sou. Vanessa abriu a boca para se defender, mas eu levantei a mão, pedindo silêncio. Eu passei 25 anos sendo tratada como um estorvo na sua casa. Fui excluída de aniversários, de natais, de momentos importantes na vida dos meus netos. Você deixou que eu segurasse meu neto recém-nascido por 3 minutos cronometrados antes de me mandar embora. Você soube do nascimento da minha neta e só me avisou 3 dias depois, quando eu descobri por uma foto na internet. As pessoas ao redor começaram a perceber que algo estava acontecendo. Alguns pararam para observar. Outros fingiam não ver, mas claramente estavam ouvindo cada palavra. Você me chamou de coitada pelas costas. Disse que meus presentes eram coisas de camelô. Fez questão de me colocar na mesa mais afastada em todas as festas de família, como se eu fosse uma convidada indesejada na vida do meu próprio enteado. Vanessa estava chorando abertamente agora, sem conseguir conter os soluços. E durante todos esses anos, eu continuei, eu fiquei calada. Não porque eu fosse fraca, mas porque eu amava Rodrigo e amava meus netos. E tinha medo de que confrontar você significasse perdê-los. Então eu engoli cada humilhação, cada desrespeito, cada momento em que você me fez sentir que eu não merecia existir. Fiz uma pausa. Olhei ao redor. Vi Rodrigo parado a alguns metros de distância, pálido, ouvindo tudo. Vi Pedro Henrique ao lado dele com expressão de choque. Vi Beatriz, minha neta de 15 anos, com os olhos arregalados, como se estivesse descobrindo uma história que ninguém nunca havia contado para ela. Mas sabe o que é mais triste, Vanessa? Não é o que você fez comigo. É o que você ensinou para os seus filhos. Pedro Henrique cresceu, achando que a avó era uma figura distante, sem importância, que aparecia de vez em quando com presentes inadequados. Beatriz mal me conhece, porque você fez questão de me manter afastada. Você roubou de mim a chance de ser avó, e roubou deles a chance de terem uma avó presente. Vanessa tentou falar alguma coisa, mas eu não deixei. Então não, eu não aceito suas desculpas. Não porque eu seja rancorosa, mas porque suas desculpas não são sinceras. Você está aqui porque descobriu que eu tenho dinheiro, não porque percebeu que me tratou mal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vanessa ficou parada, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. E então, algo inesperado aconteceu. Rodrigo deu um passo à frente. Meu enteado, o menino que eu criei como filho, o homem que passou 25 anos fingindo não ver como a esposa me tratava, finalmente se moveu. Veio em minha direção com os olhos cheios de lágrimas e parou na minha frente. Mãe, ele disse. Era a primeira vez em anos que ele me chamava assim. Me perdoa por tudo. Senti meu coração apertar. Por um momento, a Marlene de antes quis abraçá-lo, dizer que estava tudo bem, que eu perdoava tudo, que podíamos recomeçar. Mas a Marlene de agora sabia que algumas coisas não podiam ser resolvidas com um simples pedido de desculpas. Rodrigo, eu disse, segurando as mãos dele, eu te amo. Sempre te amei como se fosse meu filho de sangue. Mas você me decepcionou profundamente. Não só por não me defender todos esses anos, mas por fingir que não via o que estava acontecendo. Ele baixou a cabeça envergonhado. Você sabia que Vanessa me tratava mal. Sabia das exclusões, dos comentários, dos olhares. Mas era mais fácil fingir que não via do que ter que enfrentar um conflito no seu casamento. Você escolheu a paz da sua casa em vez da dignidade da sua mãe. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Eu não te odeio por isso. Entendo que você estava numa posição difícil, mas preciso que você saiba que suas escolhas têm consequências. E uma das consequências é que eu não posso simplesmente fingir que nada aconteceu só porque você está pedindo desculpas agora. Rodrigo assentiu, ainda de cabeça baixa. Se você quiser reconstruir nossa relação, vai ter que ser diferente.
Vai ter que me respeitar de verdade, não só quando for conveniente. Vai ter que me incluir na vida dos meus netos, não como uma visita ocasional, mas como parte da família. E vai ter que aprender a me defender, mesmo quando isso significar discordar da sua esposa. Ele levantou os olhos, encontrando os meus. Você consegue fazer isso? Rodrigo respirou fundo. Olhou para Vanessa, que estava alguns metros atrás, ainda chorando. Olhou para os filhos, que observavam tudo em silêncio. E então voltou a olhar para mim. Consigo, ele disse. Eu prometo que consigo. Não sei se acreditei completamente naquela promessa. Depois de 25 anos de decepções, é difícil confiar em palavras. Mas havia algo no olhar dele que parecia diferente. Uma determinação que eu não via há muito tempo. Então vamos começar devagar, eu disse. Um passo de cada vez. Foi quando Beatriz se aproximou. Minha neta de 15 anos, que eu mal conhecia, que havia crescido ouvindo que a avó era uma figura sem importância. Ela veio andando devagar, como se tivesse medo da minha reação. Vó, ela disse, com a voz hesitante. Posso te dar um abraço? Meu coração derreteu. Abri os braços e ela se jogou contra mim, me abraçando com uma força que eu não esperava. Senti as lágrimas dela molhando meu ombro enquanto ela sussurrava. Me desculpa por não ter te procurado antes. Eu não sabia. Ninguém me contou. Afaguei o cabelo dela, sentindo o peso de todos aqueles anos perdidos. Não é sua culpa, minha querida. Você era criança. Não tinha como saber. Beatriz se afastou um pouco, me olhando com os olhos vermelhos. Posso te visitar? Na sua casa? Quero te conhecer de verdade. Quero saber quem você é. Sorri, sentindo uma esperança que não sentia há muito tempo. Claro que pode. Minha porta está sempre aberta para você. Pedro Henrique se aproximou também. Diferente de Beatriz, ele não pediu permissão. Simplesmente me abraçou, forte, como se quisesse compensar todos os abraços que não demos ao longo dos anos. Eu vou te fazer orgulhosa, avó, ele disse no meu ouvido. Vou ser o melhor médico que eu puder ser. Por você. Por tudo que você fez por mim. Você já me deixa orgulhosa, respondi segurando o rosto dele. Sempre deixou. Quando finalmente nos separamos, olhei ao redor. O campus estava quase vazio agora. A maioria das famílias já tinha ido embora. Restavam apenas nós. Eu, Rodrigo, Vanessa, Pedro Henrique e Beatriz. E foi então que eu tomei minha decisão. Vou para casa agora, anunciei. Para o meu apartamento. Preciso de um tempo para processar tudo isso. Rodrigo deu um passo à frente. Quer que a gente te leve? Balancei a cabeça. Não. Preciso ficar sozinha, mas vocês podem me visitar amanhã se quiserem. Todos vocês. Olhei para Vanessa ao dizer isso. Ela ainda estava parada no mesmo lugar, com a expressão de quem não sabia o que fazer. Todos vocês, repeti. Inclusive você, Vanessa. Se você quiser tentar recomeçar de verdade, e não só porque descobriu que eu tenho dinheiro, você é bem-vinda na minha casa. Não esperei resposta. Virei as costas e comecei a caminhar em direção à saída do campus. Meus passos eram firmes, minha cabeça estava erguida e pela primeira vez em 25 anos eu não sentia o peso da invisibilidade nos meus ombros, porque eu finalmente havia sido vista. Não pelo dinheiro que tinha, não pela homenagem que recebi, mas pela mulher que sempre fui e que havia se escondido por tempo demais. Quando cheguei ao meu apartamento, já era noite. As luzes de Belo Horizonte brilhavam lá embaixo, como um tapete de estrelas terrestres. Sentei na varanda, com uma xícara de chá nas mãos, e deixei as lágrimas finalmente caírem. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de libertação, de um peso que eu carregava há décadas e que finalmente havia sido colocado no chão. Olhei para o céu estrelado e pensei em Ernesto. Pensei no dia em que ele me prometeu que eu ajudaria outras pessoas a estudar. Pensei na carta que ele deixou, pedindo que eu realizasse esse sonho. Pensei em como ele ficaria feliz se pudesse ver o que aconteceu naquele auditório. Mais de 200 jovens haviam se formado médicos graças ao programa que eu criei em nome dele. 200 famílias transformadas. 200 sonhos realizados. E um deles era meu próprio neto. A ironia era tão perfeita que chegava a doer.
Vanessa passou 25 anos me desprezando, me humilhando, me tratando como se eu fosse um peso na vida dela. E durante todo esse tempo, era eu quem estava pagando o futuro do filho dela. Era eu quem estava garantindo que Pedro Henrique tivesse a chance de se tornar médico. Tomei um gole do chá e deixei o calor descer pela minha garganta. Pensei em tudo o que havia acontecido nas últimas horas. No discurso que fiz no palco, na revelação que mudou tudo, no confronto com Vanessa, nas promessas de Rodrigo, nos abraços dos meus netos. Eu não sabia o que o futuro reservava. Não sabia se Rodrigo cumpriria sua promessa. Não sabia se Vanessa seria capaz de mudar. Não sabia se conseguiríamos reconstruir uma família que havia sido destruída ao longo de tantos anos. Mas eu sabia de uma coisa. Independente do que acontecesse, eu nunca mais seria invisível. Nunca mais aceitaria migalhas de respeito. Nunca mais abaixaria a cabeça para alguém que não merecesse minha reverência. Ernesto estaria orgulhoso de mim. Eu tinha certeza disso. E pela primeira vez em muito tempo, eu também estava orgulhosa de mim mesma. 6 meses se passaram desde aquela formatura. 6 meses que mudaram completamente a minha vida, a forma como eu me enxergo e, principalmente, a forma como permito que os outros me tratem. Hoje é uma manhã de domingo em Belo Horizonte. Estou sentada na varanda do meu apartamento, tomando café enquanto olho a cidade despertar lá embaixo. O sol ainda está nascendo, pintando o céu com tons de laranja e rosa que me lembram os quadros que minha mãe bordava quando eu era criança. É meu momento favorito do dia. O momento em que o mundo está em silêncio e eu posso ouvir meus próprios pensamentos. Daqui a algumas horas, Beatriz vai chegar. Minha neta de 15 anos que, há 6 meses, eu mal conhecia. Ela vem todo domingo agora. Às vezes chega cedo, trazendo pão de queijo da padaria que ela descobriu no caminho. Às vezes chega mais tarde, depois de algum compromisso com as amigas. Mas ela sempre vem. Pedro Henrique também aparece quando pode. A rotina de médico residente é puxada, mas ele faz questão de me visitar pelo menos 2 vezes por mês. Sempre chega com histórias do hospital, dos pacientes que atendeu, das vidas que ajudou a salvar. Toda vez que ele conta sobre um diagnóstico difícil que conseguiu fazer, sobre uma família que recebeu boas notícias graças a ele, meu coração se enche de um orgulho que não cabe no peito. Às vezes, quando ele está muito cansado, eu preparo aquela sopa de legumes que ele amava quando era pequeno. Ele não lembrava que amava, porque Vanessa nunca deixou que eu cozinhasse para ele. Mas na primeira vez que provei fazer, ele tomou 3 pratos e disse que era a melhor sopa que já tinha comido na vida. Chorei escondida na cozinha naquele dia. Rodrigo também mudou. Não completamente, porque pessoas não mudam da noite para o dia. Mas ele está tentando. Me liga toda semana para saber como estou. Aparece de vez em quando para almoçar, às vezes sozinho, às vezes com os filhos. Ainda é um pouco desajeitado. Ainda não sabe muito bem como agir comigo depois de tantos anos de distância. Mas o esforço dele é genuíno, e isso é o que importa. Na semana passada, ele me trouxe flores, um buquê de lírios brancos, que eram as flores favoritas da mãe dele, a primeira esposa de Joaquim. Quando perguntei por que havia escolhido justamente aquelas, ele disse que queria me agradecer por ter sido a mãe que ele precisava, mesmo quando ele não soube reconhecer. Abracei meu menino e chorei no ombro dele como não chorava há décadas. E Vanessa? Bem, essa é uma história à parte. Ela apareceu no meu apartamento 3 dias depois da formatura. Veio sozinha, sem Rodrigo, sem os filhos. Tocou a campainha às 2 da tarde de uma quarta-feira, quando eu estava assistindo novela e não esperava a visita de ninguém. Quando abri a porta e vi que era ela, confesso que meu primeiro instinto foi fechar. Mas algo me fez hesitar. Talvez curiosidade. Talvez a esperança de que ela realmente tivesse mudado. Talvez apenas o desejo de ouvir o que ela tinha a dizer. Deixei que entrasse. Ofereci café, como faço com qualquer visita. Ela aceitou, mas mal tocou na xícara. Ficou sentada na minha sala, olhando ao redor como se estivesse vendo um mundo que não conhecia. E, de certa forma, estava. Vanessa nunca tinha entrado no meu apartamento antes. Durante 25 anos, ela achou que eu morava naquela casinha simples que Joaquim e eu dividíamos. Nunca imaginou que eu tivesse um refúgio secreto, um lugar só meu, decorado com as coisas que eu escolhi, cheio das memórias que eu quis guardar.
Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Eu também não disse nada. Apenas esperei, tomando meu café, deixando que ela encontrasse as palavras que precisava dizer. Quando finalmente falou, sua voz era diferente. Não tinha aquela arrogância que eu conhecia tão bem. Não tinha o desprezo disfarçado de educação. Havia algo ali que eu nunca tinha visto em Vanessa antes: vulnerabilidade. Ela me contou coisas que eu não sabia. Contou que cresceu numa família onde o valor das pessoas era medido pelo que elas tinham, não pelo que elas eram. Contou que a mãe dela, Dona Sônia, sempre a ensinou que precisava se casar bem, estar sempre impecável, nunca demonstrar fraqueza. Contou que passou a vida inteira tentando ser perfeita, tentando impressionar, tentando provar que merecia estar onde estava. E contou que, quando me conheceu, viu em mim tudo o que ela tinha medo de se tornar. Uma mulher simples, sem pretensões, que não se importava com aparências. Uma mulher que representava tudo o que a mãe dela dizia que era inaceitável. Não estou dizendo isso para justificar o que ela fez. Não existe justificativa para 25 anos de humilhações. Mas ouvir aquilo me ajudou a entender que, às vezes, as pessoas machucam os outros porque estão machucadas por dentro. Não torna a dor menor, mas torna mais fácil seguir em frente. Vanessa me pediu perdão naquele dia. Não o perdão falso que ela pediu na formatura, motivado pelo medo de perder acesso à fortuna que descobriu que eu tinha. Um perdão diferente, mais silencioso, mais honesto. Eu não disse que perdoava. Não sei se algum dia vou conseguir perdoar completamente, mas disse que estava disposta a tentar recomeçar, que não seria fácil, que levaria tempo, que ela teria que provar com ações e não apenas com palavras. E que, se em algum momento eu sentisse que estava sendo usada novamente, cortaria relações sem olhar para trás. Ela concordou. E nos últimos 6 meses, tem cumprido o que prometeu. Não somos amigas. Provavelmente nunca seremos. Mas conseguimos estar no mesmo ambiente sem que o ar fique pesado. Conseguimos conversar sobre os netos, sobre o tempo, sobre coisas do dia a dia. É um progresso que eu não esperava e que valorizo mais do que ela imagina. Mas a maior mudança desses 6 meses não foi na minha relação com a família. Foi na minha relação comigo mesma. Pela primeira vez em décadas, eu acordo de manhã sem aquele peso no peito, sem aquela sensação de que estou sobrando no mundo, de que preciso me diminuir para caber nos espaços que os outros me reservam. Acordo sentindo que tenho o direito de existir, de ocupar espaço, de ser vista e ouvida. Comecei a fazer coisas que sempre quis fazer, mas nunca me permiti. Me inscrevi num curso de pintura em aquarela, algo que sonhava desde menina. Entrei para um grupo de leitura na biblioteca do bairro, onde conheci mulheres da minha idade com histórias tão intensas quanto a minha. Comecei a viajar, coisa que Ernesto sempre quis que eu fizesse. No mês passado, fui para o litoral de Santa Catarina. Fiquei uma semana inteira numa pousada de frente para o mar, acordando com o som das ondas, dormindo com a brisa do oceano entrando pela janela. Uma tarde, sentei na areia e chorei olhando o horizonte. Não de tristeza, de gratidão. Gratidão por estar viva, por estar ali, por finalmente estar vivendo a vida que eu merecia. Também continuei com as doações para a universidade, mas agora não faço mais em anonimato. Faço com meu nome, com meu rosto, participando das cerimônias de entrega de bolsas, conhecendo os jovens que estou ajudando a se tornarem médicos. Cada vez que um deles vem me agradecer, cada vez que uma mãe me abraça chorando porque o filho vai poder estudar, eu sinto que Ernesto está ali, ao meu lado, sorrindo. A promessa que ele me fez há mais de 40 anos está sendo cumprida. Eu não pude ser professora, mas estou sendo muito mais do que isso. Estou sendo a ponte entre sonhos e realidades. Estou sendo a diferença na vida de pessoas que nunca vou conhecer direito, mas que vão carregar um pedacinho de mim para sempre. Ontem à noite, antes de dormir, peguei a carta que Ernesto me deixou. Aquela carta amarelada pelo tempo, com a letra dele que eu reconheceria em qualquer lugar. Li pela 1000ª vez as palavras que ele escreveu há mais de 30 anos. Faça isso por mim, Marlene. Faça isso por nós. E percebi que finalmente havia feito. Não só as doações, não só o programa de bolsas, mas algo maior. Havia me libertado. Havia encontrado minha voz. Havia me tornado a mulher que ele sempre soube que eu podia ser.
Guardei a carta de volta no envelope e coloquei sobre o coração. Fechei os olhos e disse em voz alta, para o silêncio do quarto: consegui, meu amor. Demorou, mas consegui. Hoje, aos 67 anos, eu posso dizer que sou feliz. Não aquela felicidade de propaganda onde tudo é perfeito e não existe dor. É uma felicidade real, construída sobre cicatrizes, sobre aprendizados, sobre escolhas difíceis que precisei fazer. Ainda tenho dias ruins. Dias em que acordo cansada, em que as memórias das humilhações voltam sem avisar, em que sinto falta de Ernesto com uma intensidade que me sufoca. Mas esses dias são cada vez mais raros. E quando eles vêm, eu sei que vão passar. Porque eu aprendi que a dor não é permanente, mesmo quando parece que é. Se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para a Marlene de 25 anos atrás, a Marlene que estava conhecendo Vanessa pela primeira vez e sentindo aquele arrepio na espinha, eu diria: confie na sua intuição. Não se diminua para caber nas expectativas dos outros. E nunca, jamais, aceite ser tratada como invisível. Mas como não posso voltar no tempo, faço algo diferente. Compartilho minha história. Conto para quem quiser ouvir que nunca é tarde para se libertar. Que não importa quantos anos você passou sendo maltratada, ignorada, desprezada, você sempre pode escolher se levantar. Sempre pode escolher dizer basta. Sempre pode escolher se ver com os olhos que merece. A campainha acaba de tocar. Deve ser Beatriz chegando com um pão de queijo. Ou talvez seja Pedro Henrique fazendo uma surpresa no dia de folga. Ou quem sabe Rodrigo, querendo tomar café com a mãe que ele finalmente aprendeu a valorizar. Não importa quem seja. O que importa é que agora, quando a campainha toca, eu abro a porta sabendo que sou bem-vinda na minha própria vida, que tenho pessoas que me amam de verdade, que construí, aos 67 anos, a família que sempre sonhei ter. Levanto da cadeira da varanda e caminho em direção à porta. No caminho, passo pelo espelho do corredor e paro por um segundo. Olho para a mulher refletida ali. Os cabelos brancos que eu finalmente aprendi a amar. As rugas que contam histórias de alegrias e tristezas. Os olhos que já viram tanta coisa, mas que ainda brilham quando encontram um motivo para sorrir. Essa mulher no espelho é a mesma que foi humilhada na frente de dezenas de pessoas há 6 meses. A mesma que passou 25 anos sendo tratada como invisível. A mesma que chorou sozinha em tantas noites, se perguntando se merecia ser amada. Mas ela também é a mulher que subiu num palco e disse a verdade. A mulher que enfrentou sua nora com dignidade. A mulher que escolheu perdoar, não por fraqueza, mas por força. A mulher que reconstruiu uma família que parecia perdida para sempre. Sorriu para o reflexo. Ela sorri de volta. Vou abrir a porta agora. Vou abraçar quem estiver do outro lado. Vou preparar café, servir biscoitos, ouvir histórias, dar risadas. Vou viver cada momento com a intensidade de quem sabe que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada com mágoas. Porque é isso que sobreviventes fazem. A gente não apenas existe, a gente vive. Com intensidade, com gratidão, com a certeza de que cada dia é uma chance de ser a pessoa que escolhemos ser. Minha mãe costumava dizer que as pérolas se formam a partir de grãos de areia que machucam a ostra, que a dor é transformada em beleza ao longo do tempo. Eu passo a mão no colar que ela me deu, o mesmo colar que Vanessa desprezou no dia da formatura, e entendo finalmente o que ela quis dizer. Cada humilhação que sofri foi um grão de areia. Cada lágrima que chorei, cada noite em claro, cada momento em que me senti invisível. E agora, aos 67 anos, posso ver a pérola que se formou a partir de toda essa dor. Posso ver a mulher forte, digna e livre que me tornei. E eu, Marlene Figueiredo Brandão, escolhi ser visível. Escolhi ser forte. Escolhi ser feliz. Depois de 67 anos, finalmente escolhi ser eu mesma. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.